Leitura Bíblica Diária, dia 28 de abril. Segundo Samuel, capítulo 16. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando-o. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência.
Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi benjamita. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Segundo Samuel, capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu bem aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Senão, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns deles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão.
E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. Assim aconselhou a Aitofel, a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento.